pessoal! Hoje vou conversar um pouquinho sobre assuntos de pandemia, né? Muita gente perguntando por que que é tão difícil ficar em isolamento social, é tão difícil ficar sozinho para aqueles que moram sozinho ou têm família em outra cidade, acabam que estão sozinhos, né? E tem algumas teorias que eu gosto muito, assim, ajuda a gente a entender um pouco essa condição humana que todos nós somos, né? Então quero filosofar um pouquinho aqui com vocês para ver se faz sentido, para ver se ajuda alguém nesse momento, né? Então, pessoal, assim, o ser humano, para começar a nossa conversa, ele é feito, né? Vamos dizer assim, feito de luz e sombra. Todos nós temos coisas boas dentro de nós e coisas ruins, sentimentos ruins. Sentimentos bons e sentimentos ruins. E nós não gostamos muito de entrar em contato com esses sentimentos ruins, porque esses sentimentos são originados de traumas que a gente passou, de coisas tristes que a gente viveu, ou de frustrações, coisas na nossa vida que não deram certo, sonhos que não se realizaram, né? Quem nunca, né? Quem não tem uma história dessa para contar, não é mesmo? E para algumas pessoas, essas coisas ruins que nos acontecem é bem mais difícil de digerir. Outras têm mais facilidade, por conta do fortalecimento emocional de cada um, por conta da história de vida de cada um. Então, o ser humano, de modo geral, ele faz de tudo para não entrar em contato com essa sombra, com essas coisas que não foram legais na nossa vida. Então, a gente evita isso de forma inconsciente. Todos nós evitamos ficar em contato com a gente mesmo. Ficar sozinho automaticamente nos coloca em contato com a gente mesmo. Eu começo a olhar para mim, pensar na minha vida, refletir. Então a gente faz de tudo para não ter esse momento. Por isso que um dos motivos desse mundo ser tão frenético, né? Então aí na psicologia eles falam que existem muitas distrações no mundo para evitar esse autoconhecimento. Então, pode ser o excesso de trabalho, pode ser o excesso de ficar fora de casa, de balada, o excesso até de coisas saudáveis, como o esporte, pode ser o excesso de bebida, drogas, né? Principalmente essas coisas que nos alienam de nós mesmos, uma baita de uma fuga, né? Tudo isso são fugas, de acordo com a psicologia. E isso, a gente vai vivendo isso, como se a vida fosse isso, né? Como se a vida fosse trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, e aí para comprar muito, outra coisa, outra fuga é o consumismo, e por aí vai, né? Aí trabalhei muito, então estou muito cansado, quero ir em todas as baladas, quero beber muito, e aí a nossa vida vai ficando restrita a isso. E a gente acha que viver é isso. Trabalhar para pagar as contas e se divertir, né, e tal. E nada contra, pelo amor de Deus, a se divertir, a ter momentos de folga, de lazer, e nada contra trabalhar também bastante. A questão é o excesso. Isso que é difícil identificar, né? O excesso, a hora que começa já me prejudicar, né? Uma coisa boa que ela pode virar algo que está me fazendo mal pelo excesso. Então, a gente não está acostumado a ficar sozinho. A gente não treinou, a gente não tem uma sociedade que estimula o autoconhecimento, a olhar para si, a resolver nossas questões, a ficar mais leve, a ter mais paz. Nossa sociedade estimula a competição, a comparação, o consumismo, não é verdade? Então, a gente está um pouco vivendo na contramão do que seria o ideal para o ser humano, viver mais em paz. E dentro disso tudo, na hora que eu fico sozinho, eu automaticamente entro em contato comigo, algo que eu não estou acostumado, olho para toda aquela minha sombra, tudo aquilo de ruim em mim, que eu não queria ver, que eu não queria lembrar. E aí, gente, qual que é o movimento errado que a gente faz? A gente começa a se criticar. A gente começa, eu brinco, a se chicotear.
porque eu tenho aquelas coisas ruins na minha vida, porque eu tenho sentimentos ruins, ou porque, né, aquilo não deu certo pra mim. Eu começo a me criticar, me sentir um nada, um zero à esquerda, eu começo a me comparar, me sentir menos. É esse o engano. É esse o engano. O que a psicologia e outras ciências humanas nos orientam? Para eu olhar assim para minha sombra, para eu me descobrir e tudo que eu não gostar em mim, do que eu vejo, tudo que eu lembrar que não foi legal, o primeiro movimento é acolher. Acolher que ok, faz parte da minha vida, eu passei por isso mesmo, né? Aconteceu, eu sou humano, é normal acontecerem coisas ruins na vida de qualquer ser humano. Isso não quer dizer que eu sou menos que ninguém, que eu sou uma pessoa desprezível e por aí vai, né? Você se acolher é isso. É você se dar colo, né? Quando uma criança cai, quando uma criança faz uma coisa que você vai pegá-la no colo, o que você fala pra ela? Né? A mesma coisa você falaria pra você. Então, acolher. Primeiro, olhar para as sombras, depois acolher essas sombras e depois transformar essa dor em aprendizado, fará com que a gente tenha força emocional, faz com que eu acesse um poder pessoal meu, que eu me aceite, eu aceite as coisas ruins que tiveram na minha vida. Isso faz toda a diferença. Isso é o autoconhecimento. Eu vou fazendo as pazes comigo mesmo. E eu vou ficando orgulhoso de mim. Eu não tenho mais vergonha das minhas sombras, eu tenho orgulho. E eu vou gostando de ficar mais comigo. A minha presença começa a me iluminar mais, iluminar minha vida. Eu vou querer ter tempos comigo, para eu acessar essa paz desse poder pessoal que só o autoconhecimento nos traz, que só a paz, a história de estar em paz com as nossas sombras nos traz. Então é se amar, resumindo, se amar, se aceitar, tá? Comece esse movimento, aproveite esse momento tão difícil para começar esse movimento de se aceitar, a vida como é que foi e se transformar diante disso ao invés de se criticar, ok? Obrigada. Beijos.